Graças a Deus. Muito bem. Eu estava meditando com respeito ao templo, ao altar, e me veio a seguinte inspiração quando o Espírito Santo disse: quem cuida do altar será cuidado pelo altar. Mas quem despreza o altar também será desprezado pelo altar. Tanto o templo quanto o altar, não necessariamente o templo de Salomão, não necessariamente o altar do templo de Salomão, mas o altar de Deus, hoje, é constituído por cada um que é selado com o Espírito Santo. Você que foi selado com o Espírito Santo, você foi carimbado, você foi selado, registrado, já com a marca, o carimbo de Deus, de que agora ninguém pode tocar em você, o diabo não pode tocar em você, o inferno não pode te tocar, ninguém pode te tocar, porque você agora é propriedade do Espírito Santo. Você é o altar de Deus, onde habita o Espírito Santo. O altar é o local onde nós encontramos com Deus, quando nós sacrificamos a Deus. Isso aconteceu no passado, quando Abraão teve o seu primeiro encontro com Deus, quando Deus lhe chamou para sair da terra prometida, ou da terra de Harã, onde ele estava, para a terra prometida. Harã não ergueu altar ali naquela terra porque ela era pagã. Ela era uma terra de incrédulos. Então Deus teve que remover Abraão dali para a terra de Canaã, a terra que ele havia prometido, que ele determinou dar a Abraão. E quando Abraão chegou à terra de Canaã, então Deus novamente fala com Abraão, lhe faz promessas, e em seguida, Abraão ergue um altar e oferece sacrifícios a Deus. O altar era o símbolo de Deus no passado. E hoje continua sendo símbolo de Deus. Não apenas o altar físico dos templos de Deus, mas o altar da própria pessoa, a própria pessoa sendo o altar de Deus. Então, o que acontecia no passado? As pessoas, os sacerdotes, eles costumavam fazer os seus sacrifícios a Deus e já estavam cansados de fazerem sacrifícios, estafados, enjoados de tanto sacrifício. Então Deus os rejeitou. E por isso eles perderam aquela fé pura de comunhão com Deus e tornaram-se hipócritas, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras. Mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras. Tanto é que Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, ele diz assim: qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? O templo foi construído de ouro, mas Jesus faz referência do ouro
em relação ao templo. Depois ele faz a referência da oferta em relação ao altar. Ele diz: qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Você pode ler isso no versículo 19 depois. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E o apóstolo Paulo, também iluminado por essa ideia, por essa direção, ele diz para os seus discípulos: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? O templo é Deus, representa Deus. Então, os que administram o templo, ou que administram o sagrado, melhor dizendo, comem do que é do templo. E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Quer dizer, a fonte das pessoas sinceras e de fé é o altar. Se não houver altar, não há necessidade de sacrifícios, não há necessidade de ofertas, porque onde as pessoas vão oferecer os seus sacrifícios e ofertas? Onde? Tinha que haver um espaço físico que representasse Deus, para que as pessoas então pudessem fazer as suas ofertas. Você pode ler isso em 1 Coríntios 9, capítulo 9, versículo 13. Portanto, quem cuida do altar será cuidado pelo altar, será sustentado pelo altar. Mas quem despreza o altar também será desprezado pelo altar. A mesma coisa com respeito à fé. Quem cuida da fé será sustentado pelo autor da fé, que é o Senhor Jesus. E quem despreza a fé será também desprezado pelo autor da fé. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, o segredo da sua conquista, você passar na prova da fé, eu sei que muitos passam na prova do amor, mas não passam na prova da fé. Para se passar na prova da fé, quando nós enfrentamos os desertos da vida, quando nós enfrentamos tribulações, dificuldades, quando o coração clama para desanimar, parar, voltar atrás, como fizeram os filhos de Israel no deserto, a fé, e somente a fé, é capaz de sustentar. A fé e somente a fé. Mas não a fé sentimento. Não a fé que você sente, mas a fé que você opera, exercita, executa sobre a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou insistindo nisso? Eu estou insistindo nisso porque você sabe que das 10 virgens, 5 entraram e 5 ficaram para trás. Por quê? Por que as 5 ficaram para trás? Eram virgens? Por que elas ficaram para trás? Porque elas não cuidaram ficar de contínuo junto ao altar. Então, porque elas deixaram o altar, deixaram de honrar o altar, elas foram também desprezadas pelo altar. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, o que eu queria falar com você esta noite? Eu queria que você entendesse que a sua vida não depende
de Deus, em princípio. Ele te dá a fé, ele me deu a fé, ele nos deu a fé, nos deu a visão, nos deu a coragem para tomar atitude. Mas a coragem nos foi dada e nós e somente nós tomamos atitude. Nós e somente nós fazemos a escolha. Nós não podemos esperar que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Nós temos que fazer a nossa parte para que Deus, então, venha completar e fazer nascer o milagre, gerar o milagre. Então, por exemplo, as pessoas que me ouvem, muitas têm escrito, têm pedido no Facebook, no meu blog, têm pedido oração, e elas esboçam uma necessidade econômica. Elas estão pedindo, bispo, ore por mim por causa da minha situação crítica econômica, eu fui mandado embora, não sei como eu vou pagar as minhas contas, eu não sei como vou resolver os meus problemas. Então essas pessoas estão desesperadas. E eu logo noto que são pessoas que estão longe do altar. Porque quando a pessoa é o próprio altar, está vivendo no altar, está junto do altar ela tira o seu sustento. Do altar ela tira o seu sustento. Eu quero lembrar que Abraão, quando esteve lá na terra de Canaã e houve fome naquela terra, diz que Abraão desceu até o Egito. Mas ele desceu no Egito não com a permissão de Deus, não por orientação de Deus, porque Deus era o altar que estava com ele. Mas ele não pediu orientação a Deus. Por conta própria, ele foi ao Egito. E Deus não falou com ele lá no Egito. Mas ele encontrou problemas no Egito. Problema grave, problema sério. Porque o faraó, o rei do Egito, pegou a mulher dele, Sara, e levou para o palácio. Só não tocou nela porque Deus interviu. Mas ele teve problema. Depois que ele teve esse problema, Abraão voltou para a terra onde estava, que era Canaã. Quando a gente não está longe do altar, a gente fica perdido. A gente não sabe o que vai fazer. E às vezes a solução está bem próxima, está bem junto do nosso nariz e a gente não vê. Quer dizer, às vezes as coisas estão, a solução está aí nas suas mãos, diante dos seus olhos, mas você não enxerga. Isso tem acontecido aos montes com as pessoas. Com respeito à fé, é assim.